O Sítio São João é uma unidade de produção agrícola localizada em São Carlos, que também abriga a Escola da Floresta, um projeto focado em ações educativas voltadas para a conservação da biodiversidade. Originalmente adquirida em 1972 pela família Marquezin para a produção de alimentos, a propriedade passou por uma transformação significativa sob a gestão de Flávio Marquezin. Anteriormente considerada de baixa produtividade, atualmente é reconhecida pelas suas práticas sustentáveis. Para explorar mais sobre a evolução da propriedade e o impacto do Programa de Educação Ambiental, conversaremos hoje com um dos proprietários do sítio, Flávio Marquezin. E para quem não nos conhece, somos um podcast voltado à discussão, debate e divulgação de tópicos relacionados à saúde planetária e às questões ambientais atuais, focados na produção de uma agenda ambiental para São Carlos. Estamos no Instagram, Spotify, YouTube e temos vários outros episódios para você também acompanhar. Bom, Flávio, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Para começar a nossa conversa, acho que o senhor pode apresentar o que é o Sítio São João, contar um pouco dessa história. Tá. Bom dia, eu agradeço o convite, acho que é bem importante, né, para a gente divulgar o nosso projeto também, né, que as pessoas daqui da cidade conheçam, né, da região, né. E é isso, o Sítio São João, como você disse, é adquirido pelo meu pai em 72 para produzir alimento para a família, né. E naquela época a família de 6 filhos, né? Até então era meieiro, né? Não sei se você conhece o termo, né? A gente fala meieiro, né? Mas é meieiro, né? Que plantava numa fazenda de um outro proprietário e dividia a produção, né? E o sonho dele era ter um pedaço de terra que ele conseguisse produzir o alimento para a nossa família e ficasse o alimento só para ele, né? E naquela época ele produzia muito tomate, né? Tomate era o carro-chefe e ele comprou o sítio, a história é bem bacana, porque ele comprou o sítio com uma meia lavoura de tomate, porque metade teve que dividir com os donos das terras onde ele plantava, né? Então, e naquela época as terras não tinham valor, né? A gente conta essa história, que é muito interessante isso, porque comprar uma terra daquela lá hoje, né? É muito difícil nos dias atuais, né? Tem muito valor, e na época não tinha valor a terra, né? E ele conseguiu comprar e foi pro sítio, e para ele produzia só tomate lá na fazenda, só que tinha outras coisas que ele tinha que comprar lá, o arroz, o feijão, a própria carne, né, o porco e galinha, que era muito na época, né, que era proteína, né, para se usar para alimentação. E aí ele veio para o sítio e precisou desbravar um pouco mais o sítio para produzir essas outras coisas. Continuou com o tomate, que era a especialidade dele, mas plantar arroz, feijão, milho, para sustentar a criação, para a gente ter, né, esses alimentos lá, precisou desmatar um pouco. E isso daí, naquela época, né, não imaginava que ia ficar tão difícil igual hoje, né? Hoje você tem que, além de não desmatar, a gente tem que plantar mais, né, hoje em dia, né? Então, mas naquela época não tinha essa consciência e até o governo incentivava a desmatar, para desbravar áreas, para produzir, drenar várzeas, né, que é tão importante, né, para o ambiente, né, mas era isso que acontecia. E aí foi se produzindo no sítio, né, com o tempo não compensava produzir o arroz, o feijão lá no sítio e trazer para a cidade para beneficiar, porque esses produtos têm que ser beneficiados, né, numa máquina de arroz, né, tal. E aí também começou a aparecer mercearias, já expandindo esse tipo de comércio na cidade. Então, compensava comprar da cidade já pronto, para a gente se alimentar, do que fazer todo esse trabalho, trazer para beneficiar e levar de volta para o sítio, né? Então, parou de se produzir essas coisas no sítio, ficou com tomate, e depois começou a mudar também para pimentão, diversificar um pouco mais esses legumes, né? E pepino, e escolheram a parte mais plana do sítio, né? Se vocês olharem no site, na foto inicial, né, dá para ver, né, como que é mais ou menos, né, o terreno do sítio. Vamos né, dar uma olhadinha no site. Tem uma foto do começo. Você fala aqui mesmo, nessa parte aí? Eu não sei se está nessa parte. É uma foto aérea, né, que tem. Eu acho que aqui, talvez. Acho que é no Sobre Nós. Por favor, Flávio. Isso. Vamos ver, ele no Sobre Nós. Esse é o mirante, né? Mas, assim,
A gente vai vendo esse jeito. Então escolher ali é um mapa do sítio, né? Uhum. Mas a gente tem uma foto, eu não me lembro qual lugar certo aí, mas escolher a parte mais plana do sítio, porque lá é um rio, né, que passa lá, inclusive é o rio que abastece a cidade. A parte da água que é consumida aqui, uns 30%, 35% da água que é consumida em São Carlos passa lá. E na ocasião também a gente não sabia, né? É uma história assim, a gente jogava todo o nosso esgoto no rio, e parte dele era numa fossa negra, né? E aí, com a minha vinda para o sítio e começar a pensar nisso, começamos a mudar essa história, né? Mas a parte de produção escolheu a parte mais plana, e essas partes mais na beirada do rio, que era mais difícil para produzir, de declive, ficou parada, né? E sem cobertura de floresta, né? Mesmo que tinha um capim, por exemplo, uma braquiária, ali a gente tem um afloramento de basalto, né? E era muito suscetível à erosão e também chegar na rocha fácil, né? Então, na minha cabeça, né? Eu falei, pô, a gente vai plantar na onde? Se perder solo e perder no solo, né? Então, foi aí que veio a ideia de se recuperar tudo aí, a partir de 99, né? Mas aí o meu pai faleceu em 78, né? E não deu para aproveitar muito o sítio, né? Mas deixou aí pra gente, né? Foi um pontapé, né? Pra gente... já fez alguma estrutura e depois nós continuamos com essa estrutura. Meus irmãos cuidaram disso até 99, por aí, 2000. Depois eu entrei, né? Com a passagem do gasoduto que teve no sítio da Bolívia para o Brasil, se degradou muito a área ali também, né? E eu já não estava trabalhando no sítio, né? Porque eles não queriam... Eu sou o caçula da família, né? Estou com quase 60 anos, né? Então, os outros irmãos estão com 75, né? O Wilson que sobrou, né? O outro, ele faleceu, está com 75 anos, né? Então, era muita diferença de idade, né? E eu cheguei com gás, né? Para mexer, e eu fiquei na cidade para estudar, né? Eles não queriam que eu ficasse no sítio, né? Que a vida no sítio era muito difícil, né? Não tinha energia, não tinha saneamento, não tinha, né, quase nada lá no começo, né? Então, e eles não queriam que eu ficasse no sítio, queriam que eu ficasse para a cidade para estudar, né? Eu acabei me formando em 92 em administração e trabalhando com outras coisas aqui na cidade, né? Vendas de produtos, na empresa. E aí, nessa passagem do gasoduto no sítio, o meu irmão passou em casa, morava eu e minha mãe, e pediu para mim ir dar uma olhada, né, na grandiosa obra que estava se passando no sítio, né? Que é do gasoduto. Que é dentro do sítio mesmo. Passou dentro do sítio. E aí eu fiquei, nossa, né, muito chateado com o que eu vi, né? Assim, né? Uma degradação enorme, né? De dinamitar, porque ele era muito basalto. E eles tinham que passar o tubo do gás por baixo do rio. Então você imagina como ficou, né? O pouco que tinha ali de floresta, de bambu que tinha, porque se plantava muito bambu para usar as estacas no tomate, né? Então meu pai plantava bambu para ter esse produto para se usar na produção de tomate, né? Para estaquear. Tudo dinamitado, tudo cortado, né? E a obra é assim, a obra anda, né? É uma obra para o crescimento do país, tal, mas a obra vai e você fica com um resultado muito ruim ali, né? Uma herança, né? De degradação, né? E aí, aquilo ali me mexeu muito. E eu falei, gente, não pode deixar isso aqui desse jeito, né? Mas isso eu acho que me motivou a voltar para o sítio, porque eu sempre tive a vontade lá de ter uma piscicultura. Era um sonho antigo, tinha livros, né, apostilas sobre isso. E aí eu conversei com o pessoal da Petrobras lá que estava fazendo a obra e falei para eles se eles não, a troca de guardar as máquinas ali no sítio, né, de ficar fazendo todo esse trabalho ali, se eles não escavassem um tanque, né, para mim, né, um lago para mim começar uma criação de peixe. E eles toparam, fizeram. Aí eu não parei mais. Aí comecei a ir muito pro sítio, mesmo trabalhando na cidade, ia de final de semana. E comecei a ter esse olhar de proteção, né? Essa área que teve essa degradação por causa do gasoduto, eu já fiz uma barreira na borda do rio para que aquela terra solta não fosse tudo para o rio, né? Tudo praticamente manualmente, um trabalho difícil, ou com um trator assim, mas nada especializado, uma coisa você tinha que fazer um trabalho muito grande, porque eu tinha medo que se desse uma chuva forte, todo aquele barro, aquela terra removida fosse para o rio. Então eu acabei fazendo uma borda e depois fui plantando por conta, assim, o que dava para fazer, né? É engraçado, né, que eu também não tinha conhecimento nenhum sobre a parte ambiental, nada, totalmente leigo.
E a gente plantava muito árvores exóticas, né? Que depois de muito tempo fui conhecer sobre isso, né? Mas é o que tinha para fazer, e fomos fazendo esse trabalho de recuperação nós mesmos. E eu sempre procurando ajuda, né? Procurando ajuda, que alguém que pudesse nos ajudar a recuperar toda essa área do sítio, né? Reflorestar tudo, fazer outras coisas bacanas. Só que era difícil, eu não tinha acesso a nada, né? Não sabia como fazer, bem leigo no assunto. Mas o start disso foi, eu estava ouvindo uma rádio aqui na cidade, comentando sobre a Embrapa Instrumentação, né? Falando sobre a fossa biodigestora. Isso daí foi em 2001, final de 2000, mais ou menos. Eu vi falando sobre isso porque eu comecei com a piscicultura em 2000 e eu instalei uma roda d'água para captar água para jogar num tanque, esse primeiro tanque de peixe. E eu via que todo o nosso esgoto era jogado no rio, canalizado direto. E eu falei, gente, não dá, né? Eu estou pegando água poluída para pôr no meu tanque de peixe, né? E eu sempre me preocupava com isso, mas o que fazer, né? Uma fossa negra também não ia resolver muito, porque ia infiltrar, ia para o rio. E eu vi falando dessa fossa biodigestora, o professor Novaes, um pesquisador da Embrapa, e eu fui, né, atrás disso, né, vim na Embrapa e comecei a entender melhor sobre isso. Eles me orientaram como fazer, e eu comprei caixas que tinha, né, na época em material de demolição, e fiz minha fossa biodigestora. E uma coisa assim, eu não acreditava muito que o efluente dela poderia ser um adubo orgânico, né? Que o final, né, dessa fossa, se você fazer direitinho o processo, se torna um adubo orgânico. E aí começou a funcionar super bem, não deu cheiro. Só que o que foi, assim, a dificuldade disso foi quebrar os banheiros, né, que já existiam no sítio, que tinha caseiro e tinha meus irmãos usando, né, casa, que já tinha casa no sítio, quebrar e separar essas águas, né. E aí, falei, nossa, mas será que vale a pena, né, eles me questionaram, vale a pena fazer isso? Eu falei, vale. Acho que a gente tem que fazer, é uma tecnologia que está aí para a gente ser usado e vamos fazer. Então você se vira com isso. Eu falei, me viro. Aí encarei, rebentei os banheiros, separei as águas de vaso sanitário das águas cinzas, né? De chuveiro, de pia. E aí, de chuveiro de pia, construí uma fossa negra, né? Que seria uma fossa, um buraco, né? Para jogar esse resíduo das águas cinzas. E toda a água do vaso sanitário, que seria águas negras, foi direcionada para a fossa. E eu comecei a testar esse efluente na produção de muda, né, na época. E começamos a formar umas mudas ali mesmo, assim, sementes que tinham, né, que a gente via, ou mudas que a gente conseguia adquirir, ou ganhava, mas era pouca coisa, e a gente usava esse efluente, né, e eu vi que dava um resultado bacana, assim, né. Então, isso daí se consolidou desde o começo a usar o efluente da fossa, né. Hoje a gente usa muito na produção de muda lá, mas que aumentou bem as coisas assim no sítio, né? Mas na época era no plantio mesmo que a gente usava esse efluente, né? E aí sempre buscando, e aí minha interação no sítio cada vez mais forte, já cuidando da piscicultura. A piscicultura deu certo, ampliei, né? Fiz mais 3 tanques, hoje a gente tem capacidade para tirar cerca de 7 toneladas de peixe por ano, né? Lá no sítio, e vendo tudo isso, e tentando procurar ajuda. E aí, em 2006, você vê o tempo longo que ficou para a gente avançar, né? A gente plantando por conta, mas era caro você comprar muda. E era difícil você plantar e cuidar, porque a turma acha que, vou plantar uma árvore ali, né? Se você plantar na frente da sua casa, é fácil, você está toda hora ali para cuidar, né? Mas se você plantar numa área de APP ou numa área de reserva legal, é difícil você regar tudo, você cuidar do capim que fica em volta, né, para fazer coroamento, tudo, e a gente não tinha mão de obra para isso. Mas aí, pensando, e teve uma época que eu estava trabalhando vendendo etiquetas, uns lacre void, que era para informática, né, para não violar produto, e eu estava numa loja em São Carlos, vendendo esses produtos, e do meu lado chegou um sobrinho meu para comprar equipamento nessa loja e me perguntou se eu estava conseguindo avançar com as coisas no sítio, né? Os projetos lá de recuperação. Falei, tá indo devagar, e queria plantar mais e tal. Uma pessoa que estava vendendo na loja ouviu a conversa, né, que estava ali perto.
Ele falou, pô, tem uns amigos em São Paulo que estão trabalhando com isso, né? Que era sequestro de carbono. Isso daí, final de 2006. Na metade de 2006, assim, agosto, por aí, julho, agosto. E eu entrei em contato, era uma ONG, né? Iniciativa Verde, né? Que o pessoal montou essa ONG para receber recursos, até o nome é em inglês, né? Da ONG. Né, o nome certinho deles ali da razão social, porque eles achavam que eles iam pegar recurso de fora para investir aqui, né, no Brasil, para recuperação, né. E aí eles na quinta-feira eu entrei em contato, no sábado vieram fazer uma vistoria no sítio, e aí falaram pra gente, né, que o rio era importante para a cidade, né, que eles já era tudo alunos da USP e da UFSCar, que já estavam formados, já tinham ido para os Estados Unidos, acho que fazer doutorado, essas coisas assim. E aí voltaram para o Brasil, montaram essa ONG. E aí, um deles, formado aqui na USP, na engenharia ambiental, inclusive, né? Ele visitou o sítio e falou, poxa, bacana, cara, né? A gente está precisando de área. Tem recurso e está procurando gente para plantar, locais, propriedades. E eu procurando gente para ajudar. Casou, né? Aí destinaram para o sítio 4.000 mudas de árvores, né? Para a gente plantar. Doar uma roçadeira para a gente roçar todo o espaço e trabalhar. Os insumos, tudo. Porque já tinham empresas, eles já estavam com o recurso já garantido, né? E aí, eu me lembro que eles tinham uma forma de plantar, que era para abrir buracos, assim, em 8 e tal. E meu irmão sugeriu fazer em sulcos, né? Porque já tinha uma experiência na agricultura, né? E isso daí se tornou depois um trabalho que eles levam até hoje, de sulcar, porque a água infiltra, né? Vai formando uma escadinha assim, principalmente lugar com declive, né? Vai infiltrando num sulco, depois infiltra no outro, e essa água não corre, né? Ela infiltra, né? E aí fizemos, e adoraram, o sítio foi, eu acho que eles estavam bem no começo desses projetos, né? de sequestro de carbono, que depois mudou para neutralização de carbono, né? E aí foi bacana, inclusive até meus irmãos desconfiavam, né? Porque era tudo de graça, né? Estranharam, né? Então, porque era muito... Eu falei, eu não estou assinando nada, né? Nenhum compromisso. Compromisso é de cuidar da gente. Não, então tá bom. Então... Isso você já fazia, né? já estava fazendo, mas não meus irmãos. Assim, eles estavam muito... Não tinha tempo. Era muito focado na produção do sítio, de sustentar produzindo. Então não dava tempo deles assim, de se envolver muito nisso. Então deixou para minha mão. Mas aí todo o trabalho de preparar o solo foi eles que fizeram, né? E de cuidar depois também, nós fizemos junto isso daí, né? E aí plantamos, final de 2006, e o pessoal adorou, né? Vinham sempre visitar para ver se estava legal. Teve um crescimento ótimo, porque o solo do sítio é um solo argiloso, né? Solo bom para agricultura, imagina para árvores, né? E aí cresceu rápido isso daí, e aí depois eles começaram a me pedir para mim conquistar outros produtores da bacia, porque eles não conheciam ninguém. E aí eu falei, pô, vou atrás, né? Aí comecei a pegar vizinhos e levar no sítio para mostrar. Porque se ali a gente já conhecia tudo, já tinha desconfiança, imagina os que não conheciam, né? O que era isso. Então, aí a única coisa que o pessoal tinha que fazer era isolar a área por causa de animal, né? Como a gente não tinha animal, a gente não precisou cercar a área, né? Mas quem tinha animal precisava cercar para o gado não estragar, né? Todo o serviço. E aí começamos a ir atrás de vizinhos, trazia ele no sítio para ver, já via a fossa, né? Já se interessavam em fazer a fossa, mas o pessoal não queria gastar, né? Assim, acho que a maioria dos produtores rurais acha que tudo é o governo que tem que fazer, né? Isso daí é problema do governo. Mas acho que hoje tem condição de fazer isso através de ONGs, né? Que tem editais abertos, né? Que consegue fazer. Foi o que aconteceu ali na região, né? Mas aí eles pediram para me convencer, consegui mais 8 propriedades para plantar. Mais 8. Até 2012, plantamos mais de 30.000 árvores ali na bacia, né? Recuperamos muita nascente, tudo negociando com o produtor, porque a nascente geralmente é um buraco. E esse buraco servia para jogar tudo lixo, né? Tanto doméstico como embalagem de agrotóxico. Então, a combinada era que eles limpassem todas essas nascentes, porque tinha que se envolver com alguma coisa, senão era muito fácil, né? Então, tinha que limpar tudo, a gente destinava, depois de limpo,
para reciclagem, as embalagens de agrotóxico destinava certinho para os lugares, né? E aí plantava e fomos plantando em todas essas propriedades. E isso virou um negócio para mim. Eu deixei de trabalhar com outras coisas aqui na cidade para me dedicar a isso, né? Tive que abrir uma pequena empresa para poder prestar conta, né, de todo esse trabalho, né? E aí, esse pessoal, como muito junto no sítio ali, sempre conversando com a gente, logo que nós plantamos no sítio, eles falaram assim, pô, por que você não abre o sítio para visitação de escolas, né, para vir trazer escola? Eu falei, poxa, como que eu vou fazer isso, né? Eu não sei nem falar. Eu falei, como você não sabe falar? Você que fez a foz, você que está plantando, né? E a gente ajuda de alguma forma, vamos pensar como te ajudar para fazer isso e tal. Aí chegou um momento, falei, pô, a gente conversou lá na universidade, a gente vai te apresentar uma professora que pode ajudar você. Isso da UFSCar. Nesse projeto. Aí fui lá na universidade, fui conversar com a professora, falei, eu não consigo pegar, porque eu já estou cheio de projetos. Mas eu vou indicar uma pessoa que é a mais certa para te ajudar, né? Que na época foi a professora Aide, que trabalhava muito essa questão da educação ambiental, né? Era a principal ali que coordenava, né, o departamento. E aí, acho que ela ouviu minha história, foi no sítio um dia para conhecer com um grupo de alunos ali também. E falei, poxa, você não topa fazer uma ACIEP, né, uma atividade curricular de extensão na universidade? Eu falei, pô, mas será, né, que... Ela falou, vai, que acho que vai ser legal, né? Não tinha esse envolvimento com estudantes assim, né? Eu achava que eu estava tão longe assim das coisas, né? Mas isso, a minha formação me proporcionou isso, né? Que se eu não tivesse um curso superior lá atrás, não poderia fazer, né? Então, abriu, né? E eu achava que, nunca serviu para nada eu ter feito, né? Mas hoje eu já dou um valor tremendo para isso, porque a gente acaba administrando, né? E aí fui fazer a CIEP, fiquei um ano e pouco fazendo uma CIEP lá. E quando eu cheguei na universidade, contei minha história, e aí os alunos todos querendo me conhecer, querendo ajudar de alguma forma. E isso começou a formar grupos para escrever o projeto, né, para levar para a prefeitura, para levar para o estado, né, que a gente tinha um espaço para receber. Aí começamos, em final de 2007, comecei em 2008 a receber grupos, né. Chegou um ano de 2010, por exemplo, recebemos 3.400 estudantes da rede pública, né, e do estado, muita coisa. Que a gente queria tanto, e aí nós vimos que isso já estava degradando o nosso espaço, né? A gente viu que a gente não tinha que ter calma, avaliar isso com calma, fazer uma avaliação de impacto ali, né? Porque chegava na época agora de inverno, na trilha pareceria boiada, né? Levantava poeira. Eu falei, não é isso, né? E aí fomos aprendendo com tudo isso. A universidade chegando, fazendo estudos, né? Fazendo pesquisa e nos orientando, né? Como fazer, né? E aí foi encaminhando tudo certo. O projeto de educação ambiental indo bem. E o nosso espaço para atender era meio limitado. Era um quiosque que a gente colocava os banners e o pessoal ficava sentado ali no chão para ter a primeira apresentação, né? Falar sobre as regras, sobre como que tinha que tocar a visita ali e tudo, né? E era tudo de graça, né? Os estudantes se envolvendo de graça, sem cobrar nada, e a gente também não cobrava nada das visitas, né? Era tudo de graça, né? Era muito trabalhoso, e eu, num certo momento, eu não sabia o que fazia, se eu ficava nas visitas e eu tinha que trabalhar também para ter recurso, e foi uma coisa doida, assim. Que já nesse momento você já passou a trabalhar só com isso, só com o sítio realmente. Sim, e plantando árvore para a ONG, ali cuidando das áreas. Só que eu tinha que ajudar ali, né, nas visitas de educação ambiental, né, também. Porque não tinha muita gente assim para ajudar, né, igual tem hoje. Então eu ficava meio perdido, né, uma coisa doida assim. Mas eu comecei a pegar tanto gosto que eu não conseguia ficar sem receber um grupo ali. Porque era grupo de crianças de 6 anos, a maioria que visitava. E era um puta de um prazer você ver aquelas crianças, né, pequenas e vindo visitar o espaço, né. Mas aí foi chegando mais gente para trabalhar, organizando grupo, fazendo curso de formação,
para esses educadores trabalhar. Começou a ficar uma coisa muito séria. E eu comecei a me ficar mais na parte de plantio mesmo. E eu já tinha confiança plena que ele ia ser tocado bacana, né, o projeto. E foi assim que surgiu a Escola da Floresta, então, Sim. que é esse ramo dentro do sítio, uma das... Sim, era Amigos do Ribeirão Feijão no começo, né? Depois que foi mudando, por ter a sugestão de um outro amigo que deu, falei, pô, por que você não coloca o nome de Escola da Floresta, né? Uhum. E aí pesquisamos, viu se não tinha ninguém usando o nome, e registramos o nome e tudo. Mas assim, aí em 2011, a ONG, o pessoal da ONG, quis enviar um projeto, tudo que a gente estava fazendo no sítio, para um edital. Né? E aí enviou para um edital da Caixa Federal, ele não foi aprovado. E aí foi mais um ano tocando, né, pegando experiência, aí eles enviaram tudo que a gente estava fazendo no sítio para o edital da Petrobras. E aí o projeto foi aprovado em 2012, no edital, que o projeto a gente deu o nome de Plantando Águas, né? O da Caixa era Plantando Floresta e Colhendo Água, e a gente não quis usar o mesmo nome, aí colocou só Plantando Águas, né? E o projeto foi aprovado, aí veio uma grana tremenda, né? Acho que 2.400.000 para trabalhar. E eu falei, gente, mas o que a gente vai fazer com tanto dinheiro assim, né? Não, a gente organiza, né? ONG, né? Pessoal da ONG, equipe, já teve que aumentar a equipe na ONG. Falei, bom, você consegue lugares para plantar e corre atrás para saneamento? Eu falei, vamos ver, né? Que eu consigo. Fiquei doido, né? De 2012 a 2014, que o projeto rodou, fiquei doido. Um trabalho grande, né? Grande e de muita responsabilidade, né? Porque você recebe recurso, mas você tem que administrar bem, você tem que prestar contas, não é uma coisa aberta, é muito sério e é muito estressante também, né? Mas a minha parte era conquistar produtores, né? E aí o resto eles faziam de reunião e tal, porque eles não conheciam, né? Aí fui atrás de assentamentos aqui na cidade, outras áreas para plantar, e aí plantamos mais umas 20.000 árvores, mais em 2 anos, e bastante saneamento feito. Aí já fizeram também projetos de agrofloresta, né, de agroecologia em outros locais, que é uma coisa que a gente não tinha no sítio, né? Nem conhecia sobre isso. E aí deu super certo. E nesse momento aí veio a gestora da Petrobras fazer uma visita no sítio para ver, né, como que estava sendo esse trabalho, né, se estava tudo certinho. Veio num dia de visita e tal, e viu que a gente estava atendendo as crianças. E aquele dia choveu muito. E a gente estava no quiosque, um quiosquinho pequeno, com esses alunos, né, esperando parar a chuva para continuar, né. Ela falou assim, não, a gente falou pro pessoal da ONG, desvia, tira recurso de algum outro lugar aí e vamos fazer um centro de educação ambiental aqui no sítio para receber as crianças, né. E aí fizemos nossa sala lá, uma sala para atender hoje 50, 60 pessoas, né, tudo equipada, né? E aí foi uma coisa maravilhosa pro sítio, né? A gente tem um centro de educação ambiental, né? Quem que imaginava, né? Isso aí, né? Mas veio e aí a coisa ficou muito legal, né? Com esse projeto aí do Plantando Águas. E depois esse projeto foi renovado de 2015 a 2018 e eu não tinha mais gás para trabalhar nele. Nós ficamos só com a parte de educação ambiental, né, porque eu já estava muito envolvido no sítio com produção, fazendo outras coisas, né, as universidades trazendo tecnologias para o sítio, a gente tinha que cuidar daquilo e eu não tinha condição de acompanhar mais esses projetos aí. Tanto que depois teve que desenvolver projetos lá para o lado de Sorocaba, né, onde tem uma UFSCar lá também, né, e aí fez essa combinação, desenvolveu projetos naquelas áreas lá e deu tudo certo também o projeto, foi um projeto maravilhoso, né, que ajudou muitas famílias, muitos produtores, assentamentos, né? E aí, até 2019, nós chegamos a receber cerca de 25.000 visitantes no sítio, de escolas. Isso só de São Carlos? Não, da região, começou a abrir para a região, também, né? Porque o Estado, a Delegacia de Ensino aqui, ele pega a região, né? A Diretoria de Ensino. Então, veio da região, né? De cidades vizinhas, e escolas particulares começou a conhecer o projeto e trazer grupos também, né? E aí foi bem bacana. Aí veio a pandemia, né? Paramos. 2 anos aí. Voltamos depois da pandemia. Primeiro ano depois da pandemia com cerca de 1.800 visitantes. 2023, né?
que foi o primeiro ano. 2022, né? Já foi voltando. E esse ano a gente chega aí nos 2.500 visitantes, que acho que é uma quantidade boa, assim, pra gente tá tocando, sem degradar, porque a gente tivemos que ampliar o saneamento. A gente tinha... Só que antes disso, a gente estava tratando só esgoto do vaso sanitário. 2011, a mesma Embrapa Instrumentação, criou o Jardim Filtrante, que era para tratar as águas cinzas, em 2011. Então, a partir de 2011, começamos a ter 100% do nosso esgoto tratado, né? Que isso daí é um orgulho tremendo, né? Com Foi certeza. uma coisa... E aí, com esse aumento das visitas, tivemos que fazer mais 2 módulos, porque aí vinha escola de fora, já tinha que almoçar no sítio, né? Almoçar no sítio, tivemos que fazer uma estrutura para servir almoço, fogão a lenha e tal, e aí usava muito banheiro e aquilo lá não comportava. Tivemos que fazer mais outros módulos maiores para atender essa demanda, que agora eu acho que está bem redondinho, tudo certinho, né? Com esse limite que a gente tem, né? De até pessoas para almoçar, porque usa muita água, né? Na cozinha para lavar prato, essas coisas. Eu acho que está bem redondo, sim. Hoje vocês têm uma estrutura muito grande para receber todos esses alunos. Tem, bem organizada, com equipe. Vamos ver algumas fotos, por favor, Júnior? Coloca pra gente no Instagram, porque é um projeto muito legal, né? Com educação ambiental, Sim. e muitas escolas visitam, Sim. como você disse, né? E hoje a gente tem outras coisas, Olha que né? legal. As tecnologias, né? Pode rodar um pouquinho. Essas daqui são fotos recentes, né? Bem recentes, que agora está... é os grupos que visitam. Esses aí são todos estudantes aí das EMEBs, né? Aí tem grupos, né? De escolas particulares. O Instagram, @Escola da Floresta. Isso. Né? Pra quem acompanharem. E ali Olha que bonito, eles fazem... E foi desenvolvido tantas tecnologias no sítio, tantos projetinhos dentro. A gente fala que hoje é um programa, né, de educação ambiental que não dá conta de ver tudo em meio período. Se a escola quiser uma visita em meio período, que a maioria prefere, Não dá, né? não dá tempo. Então a gente tem que escolher temas, né? Então a gente sugere temas, né? E também vai muito da faixa etária, né? O que eles estão aprendendo na escola. Então a gente manda toda a proposta para as escolas com temas. Então a gente está trabalhando muito floresta, a questão da água, né? Recursos hídricos e floresta. Então a gente não consegue mostrar agricultura, fica preso nisso. Então tem escola que prefere agricultura e a gente tem que cortar alguma coisa. Ou saneamento, né? Então, e vai muito da faixa etária, por exemplo. Você não vai falar de saneamento para uma criança de 6 anos, Sim. que é muito técnico, né? Biodigestão, bactérias. Então, é isso que a gente faz. E vocês atendem todas as faixas etárias, praticamente? Todas. Como que é? Desde Até a pequenininho? terceira idade. A gente recebe muitas visitas do SESC, né? Que é parceiro, que levam grupos de pessoas idosas, né? E a gente está super preparado para isso. E lá no final, né? Que a gente vai falar assim, dos novos projetos do sítio, eu já estou adiantando, que eu até esqueci de marcar aqui, que é a questão de acessibilidade. A gente tem uma visita agora dia 14 com umas pessoas especialistas nessa área, e a gente quer deixar o sítio o mais acessível possível, sem degradar, sem fazer nada muito mirabolante, assim, né? De calçar trilha. Eu acho que essas pessoas têm experiência para ajudar, só de você nivelar e calçar de uma forma que não agride, né? O impacta ali o local. Eu acho que a gente vai ser bem bacana o projeto ser acessível. Com certeza. Que a gente, dentro desses grupos, aparecem pessoas cadeirantes, né? Pessoas que têm dificuldade de visão, né? Então a gente tá muito forte nisso aí, porque acho que a gente tem que envolver, né? Tem que dar oportunidade para essas pessoas também conhecer, né? Tudo isso, né? Todo mundo tem interesse, né? Tem que ter essa oportunidade. Eu acho que tem que envolver mesmo e dar oportunidade. Muito bom. Bom, né? A acessibilidade é muito importante. Sim. E atualmente, como que funciona a manutenção financeira da Escola da Floresta, do sítio? O senhor acha que as práticas sustentáveis no sítio estão relacionadas à renda ou não? Então, como funciona essa parte financeira? Sim, eu acho que eu comecei a ter uma visão assim, de tudo que se for fazer, você tem que gerar lucro e, inclusive, ter uma avaliação financeira daquilo.
para você poder conquistar. Você tá entendendo? Porque, assim, exemplo da fossa biodigestora. Se você chegar num produtor e falar para ele, pô, é legal você tratar parte disso aí, para quê? O que eu vou ganhar com isso? Eu já ouvi muito isso. Você vai ganhar um efluente, que é um excelente adubo orgânico. Já muda a conversa. Entendendo? A hora que você fala que vai ter renda, que você vai deixar de usar um adubo químico, que você tem que comprar, que hoje está caríssimo. Já se torna interessante. E se você tiver um adubo ali, é lógico, você não vai poder usar em tudo o efluente da fossa. Mas numa fruta, num café, no maracujá, você pode. Porque ele pode ser usado só no solo. Você não pode usar em verdura. Mas aí a conversa já muda. Como assim? Pô, o investimento é baixo. E eu vou conseguir ter um retorno desse? Legal. E falando da parte social da fossa, no caso de renda, cada R$1 investido na fossa retorna para a sociedade R$5. De deixar de ir com doenças para se tratar. Deixado numa UPA, numa Santa Casa. Isso é dados da Embrapa. Então, você tem um ganho enorme com a instalação da fossa, né? Porque senão você pode gerar doenças, né? Dentro da propriedade, se você não tratar o esgoto, né? Se ficar céu aberto, questão de mosquitos, de um monte de coisa que pode proliferar ali, né? Então, e as tecnologias, esse é um exemplo. Por exemplo, em Embrapa, vamos fazer o jardim filtrante? Vamos. O primeiro eu não tinha me atentado, mas como o segundo foi bem maior, falei, gente, eu posso produzir plantas ornamentais para vender. E isso a gente faz. A gente vende papiros, a gente vende copo de leite, a gente vende helicônias. São plantas adequadas para o sistema, né, que é o sistema alagado, e que tem alto valor agregado. Hoje eu vendo papiros que se você for comparar com o que o pessoal compra no Ceasa, perde longe do Ceasa. São plantas com um desenvolvimento muito grande, plantas que a hora que você leva numa floricultura, a pessoa, uau, né? Então, é lógico que tem que casar alguém que compra também essas plantas, né? Mas, por exemplo, essa semana eu já tenho pedido lá de 15 copos de leite para vender, que é do sistema de tratamento de esgoto. Sabe por quanto você vende? Vende a 15, R$20 cada planta. Ou até 30, depende do tamanho que ela está, se ela tiver com flor. Então, vai vendo como a coisa começa a mudar. Então, esse olhar hoje, de você ter as tecnologias para tratar os efluentes lá do sítio, mas que isso gera renda. Você está entendendo? É lógico, dá trabalho, você tem que pôr nos potes, né, ali tudo, mas, você tem renda, dá trabalho, mas tudo dá trabalho, né, para você ter renda, né? Tem, no caso, as outras tecnologias de o reuso da água da piscicultura. A gente tem o jardim aquícola, né? Deve ter foto dele aí com produção de copo de leite também. E a gente está tentando achar uma outra planta que agrega valor. Mas ali produz muito. No site a gente tem foto? Tem, se você olhar em tecnologias. Vamos dar uma olhadinha. É legal que é algo sustentável e rentável, né? Sim. Que consegue se... Se você colocar projetos ambientais aqui, ó. Ali em cima, projetos aqui, ambientais. Ó, projetos ambientais. Isso. Também já tá. Aí. Nossa, olha o morango. É a produção de morango, eu vou falar dele depois, Deus. Mas você tá colocando em... Ali em saneamento. Roda lá em cima, saneamento básico, aqui, é projetos passando. Ambientais. A fossa biodigestora, né, o restauro. Que você tinha mostrado. Mas você vai encontrar o jardim aquícola aí em projetos ambientais lá em cima. Aonde que... Lá em cima, projetos... Já tá, né? projetos Peraí. ambientais. Isso. Vai rodando aí. Ali, aquaponia? Piscicultura, vai pra frente. Jardim aquícola, esse daqui, ó. Aqui, ó, jardim. Jardim aquícola. Olha isso. Isso daí é fantástico. São 12 metros só de comprimento e tem uma produção... Então, a gente bombeia a água daquele tanque lá de piscicultura, tá vendo que a água tá verde? Volta um pouquinho. Tá vendo? Ali são os tanques de piscicultura. São 4 tanques. Então, a gente tem um universo de água para se reusar. E água nutritiva, porque a gente trata o peixe com ração, as fezes e a urina do peixe vai desenvolvendo um nutriente na água fantástico. E essa água a gente não poderia devolver para o corpo hídrico lá para o rio. Sim. Porque ela já muda as características da água do rio. É proibido por lei. Então, a gente reusa e traz esse benefício aí de produção, né? Roda aí agora para ver as mudas aí. Olha. Nossa. Legal. E é só na argila expandida, tá? É um filtro biológico que, além de plantas, bactérias que formam ali, limpa essa água, ela retorna para o tanque. Então, é um reuso que você deixa de usar menos água dos recursos naturais.
do rio ou de um poço, né? Água boa para se beber ou água boa para vir para a cidade. A gente acaba reusando, né? E a gente tem a aquaponia, que é um projeto de produção de tomate, que foi feito aqui com o hidráulico e saneamento da USP. Né? Volta aqui, deve ter ele. De aquaponia. Aqui, aquaponia. Isso. Aquaponia. Essa daí. Essa daí. Vamos ver as imagens. Olha só. Produção de tomate com a água do peixe. Nossa. Só energia expandida. Né? Só isso teve uma engenharia, né? Aqui no meio tem um sifão invertido, que o sistema enche em 20 minutos e esvazia em 10 minutos. Porque o tomate não pode ficar totalmente alagado, tá vendo? Olha aí. Nossa, algo realmente sustentável, né? Sustentável. Que gera renda, Isso daí foi com a USP, acompanhada Revolta. por 2 anos por estudantes do mestrado aqui, analisando água de entrada, saída. Legal. Tá vendo? Olha aí. Maravilha. Tá? E não é algo muito grande, né? Que nem você comentou. Não, E que gera só que agrega tanta valor. produção. É um tomate que não tem agrotóxico. Quer dizer, enquanto você venderia um agrotóxico a 6, 7 reais o quilo, isso daqui você vende a 20. A 25, 30. Muito sei valor lá. agregado, né? Então, porque as pessoas valorizam isso, né? Porque Sim. o tomate é uma das coisas que mais usa agrotóxico, né? Se você voltar ali no morango, né? Você encontrou uma foto ali. Aonde? Já vou aproveitar e Aqui, falar das tecnologias. Retornando aí, acho que é mesmo. Aí à esquerda. Isso, Isso, voltando. voltando. Bioconstrução. A técnica da sala foi feito tudo... Eu falei da sala, mas nós quisemos Abre pra fazer gente ela... a bioconstrução, por favor. De Júnior. fazer aqui, essa aqui. Vamos ver. Dela, Aí. tá vendo? Ó? Fizemos todas as paredes de taipa e fizemos tijolos no sítio. Com o solo do sítio, amassamos no pé, informamos e levantamos. E se você ver, vai para frente a foto aí. Ó, tá vendo? Os tijolos todos de demolição, que fizemos o piso, né? Tentamos fazê-lo o mais sustentável possível, né? E essa que se tornou a sala que vocês recebem os alunos. Sim. Não só os alunos, né? Sim, todo público que visita. Roda para frente, acho que tem uma foto dela atual. Não. Não tem. Tá bom. Mas aqui já... E aí, se você rodar aí, você vai ver o morango ali, algum momento aí. Não, Aquaponia. trilha dos sentidos, não. Esse é um projeto bacana, compostagem também, a gente trabalha. Uma horta agroecológica. Acho que tinha sido na parte inicial. Produção de morangos. Não, era aí mesmo. Então, produção de morangos. Aí. Legal. Esse daí é uma coisa bacana, tá vendo? Olha. Esses são visitantes. Sim. Isso daí eu fiz faz 2 anos atrás. Terminou no final do ano passado. E eu fiz tudo em calhas, que é tudo feito de tubinho de pasta de dente. Eu procuro usar o mais reciclado possível. Olha aí, que foto. Nossa. Ó, eu não conhecia, nunca tinha feito isso. É lógico que... E a gente tem parceria no sítio com 3 Embrapas agora. A instrumentação, que é aqui com essas tecnologias de saneamento. Com a Embrapa Hortaliças, lá de Brasília. E a Embrapa Clima Temperado, que é de frutas, lá do sul. E aí... Um pesquisador de lá viu aquela reportagem lá no Globo Rural e falou, pô, você quer testar morango para mim? Testei. A média nacional era de 900 a 1,1 kg de morango por pé. Eu consegui ter 1,3 kg. Nossa. Sem usar nada de químico, assim, de agrotóxico. Tudo produto biológico e reusando a água do peixe. Né? Então isso daí foi uma maravilha. Agora eu estou testando mais 3 variedades de morango. Plantei dia 20 de abril. 20 de maio, mais 3 variedades de morango para testar, né? E para a gente ver, escolher, porque o que está acontecendo hoje? O clima está mudando muito. O morango é uma planta que gosta um pouco de frio, né? E a Embrapa está desenvolvendo variedades para o calor, né? Então, a gente está testando isso para passar para outros produtores. Então, a gente está sendo um local de estudos. Esse deu certo. Esse daqui acompanhando sempre, a gente tem uma mini estação meteorológica lá, que a gente acompanha sempre o clima, como que está sendo, e a gente, tudo isso aí vai guardando em dados, para algum momento, alguém que queira plantar, a gente já tem esses dados na mão, né, de se vai ficar bom nessa propriedade ou não, se não vai. Tudo que é feito lá, a intenção é abrir e passar para outros também que queiram fazer, né? Desde saneamento até produção agrícola. Lá está sempre aberto para isso, para receber visitas. Recebo muitos produtores querendo saber
se funcionou, se não funcionou, o que eu acho. Eu acho da minha... não sou um pesquisador, não sou... Fico avaliando em cima do que eu vejo lá, né? Não sou muito técnico, assim, né? Não sou agrônomo, não sou biólogo, nada, né? Mas com tanto que você já aprendeu, eu imagino, né? É, Nossa, eu acho que aí a gente... prática. Essa oportunidade de ter essa convivência, né? Com pesquisadores, com estudantes, né? Ajuda muito, né? E agora, essa semana, dia 12, depois da manhã, a gente está instalando aí o irrigador da Embrapa para testar, para irrigar só a hora que precisa. Porque a gente... você vai tocar ali no solo, está precisando. Isso daí não é muito assim... Uma métrica, prático, né? Uhum. Você não consegue detectar na mão. Então, a gente está instalando um irrigador solar, que é desenvolvido aqui pela Embrapa Instrumentação, junto com uma empresa, que tem um sensor de cerâmica, a hora que precisa dispara e liga a bombinha na hora só que precisa regar mesmo, né? E a gente está recebendo também lá uma empresa que vai instalar uma placa voltaica nessa bomba para ser tocada energia solar também. Então a gente começa a abrir um pouco a questão da energia, que é uma coisa que até então a gente não tinha, né? Uma energia solar, nem eólica, né? Que eu acho que é bem bacana também mostrar para as pessoas que vale muito a pena ter isso aí também, né? Uma energia limpa, né? Tá. Falando um pouquinho sobre o público mesmo, né? Que você até comentou, tanto idosos, adultos, crianças. Como que eles chegam, principalmente, até vocês? Recomendações? O pessoal fala, gosta? Sim, hoje tem as redes sociais, né? Que ajudam muito, né? A gente divulga, né? A gente tem... E vai passando, né? O Instagram vai crescendo, você vê que os grupos vão crescendo e a gente faz contato. Eu, principalmente, às vezes que eu estou lá no sítio, preciso ligar para qual escola, que não tem visitado o sítio, né? Entro em contato para falar o porquê que não está indo, que já foi, né? Algumas vezes, e porquê que não está indo. E a gente está tentando agora, com o pessoal, fazendo os vídeos, né? Do sítio, porque as pessoas veem muito vídeo hoje, né? E não lê muito, né? Então a gente está partindo para isso também, fazendo uns vídeos curtos do sítio para pôr no site, né? Para as pessoas... E focar mais, né? Na educação, né? Tentar atingir esse público da educação, né? Que é importante também, né? Liga muito, eu imagino, né? Principalmente Sim. na área das escolas, até Sim. graduação, né? Com o que você vê na teoria, você consegue comprovar na prática. Né? Acho que é muito legal a ideia do sítio por isso. E é isso, a parte de produção do sítio, uma parte ainda ela é convencional, mas já mudou muito. Porque eu tenho orgulho de falar disso, porque ali no meu espacinho, o sítio hoje, ele tem 14 hectares. É pequeno. Uma propriedade rural pequena, muito pequena, mas é um oásis ali no meio, que se você sobe no mirante e olha em volta, é só eucalipto e cana. Então, um dia, esse pessoal da ONG falou assim, cara, você tem que agregar valor, você tem que ter recursos de visita aqui, porque sabe o que vai acontecer? Você vai trabalhar, e você não vai ver resultado às vezes, porque você tem que se sustentar. Você tem que todo dia vir da cidade para o sítio, né? É combustível que vai, você tem que cuidar do seu carro. E se você não tiver uma boa gestão, uma hora o que acontece? Chega uma usina, oferece um valor, você vende tudo, isso daqui vai se transformar tudo em cana. Né? Então eu comecei a pensar muito nisso, de a gente conseguir recursos, né? Hoje o maior recurso que eu tenho é de me plantar árvore. Hoje me conheceram. Então, por exemplo, tem construtora que quer fazer um projeto de arborização, eles me contratam para fazer isso, né? Mas aí já tem outras pessoas ajudando nisso aí também, né? E lá no sítio, por exemplo, escolas, particulares, eles pagam, e escolas públicas a gente tenta sempre conseguir uma emenda parlamentar através de alguma secretaria, porque nós não somos uma ONG nem uma associação. Então, não pode passar direto para um privado, né? Então, tem que ser contratado através de outras secretarias aí. É o que está acontecendo para a gente conseguir tocar o projeto e conseguir, né, avançar nisso, né? E a questão de produção, que eu estava falando, a do meu irmão, ele era totalmente usando agrotóxico, há alguns anos atrás. E eu via isso toda semana, subir para a horta com o tanque para pulverizar. E aí eu comecei a dar umas provocadas no que eu estava fazendo ali na minha parte, que eu pedi 1 hectare para mim fazer meus projetinhos.
de agroecologia, de agrofloresta não, porque a floresta está do lado. E eu falei, não vou plantar árvore, né? Já está do lado, né? Mas a gente tem tipo um pomar agroecológico, com frutas consorciadas com legumes e verduras. Então eu comecei a plantar alface, no mesmo dia que ele plantava, eu plantava no meus canteiros. E é o lugar que ele passa, né? Ele falou, pô, o que você passou aí? Você pôs adubo? Eu falei, não pôs, né? Você pulverizou? Não pulverizei. Pô, mas quanto tempo você plantou? Ah, já faz 30 dias, 40 dias e tal. Ah, você não pôs nada? Eu não pôs nada. E ele viu que o pé de alface crescia, mas lógico, você tem uma técnica, você tem que usar composto, você tem que forrar o canteiro, para o mato não competir, né? As ervas daninhas ali e tal. E aí ele foi percebendo que acho que ele estava pulverizando à toa, quer dizer, que é um gasto, né, que tem, né, com produtos. Produtos hoje agrotóxicos é caríssimo. E aí comecei a dar uns toques, falei, pô, mas tem gente que trabalha com produto biológico. Aí falei pro cara ir lá e começar a conversar com ele sobre isso. E hoje o que ele usa é produto biológico, praticamente, na horta dele. É uma horta em grande escala, né? Uma escala muito maior que a minha. E a minha ali eu só vou testando, né? Eu só vou testando. Tanto que ele fala assim, pô, mas você não planta para vender, né? Eu falei, não, quem planta para vender é você. Eu planto para testar, né? Eu acho que é bacana, eu acho que, assim, eu planto para as pessoas ver. Essas pessoas estão indo ver e estão pagando de alguma forma aquilo ali, dentro do projeto de educação ambiental, né? Então não preciso ficar louco pensando em produção. Mas assim, eu gosto também, né? A gente está avançando. Tem um projeto novo que está rodando, que no final do ano passado eu fui fazer um curso lá em Campinas, no IAC, que foi promovido pela Embrapa, sobre as punks. Uhum. Eu sempre tive muita vontade de conhecer profundamente isso. Eu sei que tinha um pouco conhecimento sobre isso, que plantas que a natureza está aí para você usar e ninguém usa porque acha que é mato. As punks, para quem não conhece, são as plantas alimentícias não convencionais, né? Isso. Então são mato, que Deus criou, está na natureza e as pessoas não usam porque foi criada uma forma, né? Você tem que comer alface, rúcula, tomate. E essas plantas têm muito valor nutritivo, né? De proteína, de outros nutrientes. Fantástico. E eu fui fazer esse curso e fui visitar uma fazenda lá em Jundiaí, que essa fazenda tem a fazenda da convencional e tem a parte das punks. E eles colocam no meio, conseguiram colocar nas merendas das crianças, essas punks, né? Que uma das punks, que é super conhecida, Ora Pronobis, né? É o peixinho, mas tem 200 variedades de punks, né? E aí, voltei nessa fazenda, peguei mudas, peguei sementes e estamos lá desenvolvendo o nosso projeto das punks, né? Aprendendo, porque são plantas que se perderam, né? Esse conhecimento, e a gente tem que resgatar isso e mostrar em algum momento, talvez, já tenho falado com a Secretaria de Agricultura sobre isso, com as nutricionistas, elas apoiam muito, elas querem me ajudar a desenvolver esse projeto e fornecer para a prefeitura. Aí sim, tem um valor, como se fosse uma verdura comum, que tem valor, a gente tem o valor também nas punks para fornecer. Com certeza. Né? E levar isso para outros produtores, levar para conhecer, porque... Maravilha. A gente tem que aproveitar o que a natureza oferece. Sim, né? O máximo. E o que eu falo é o seguinte, são plantas que já são adequadas a essas mudanças. São plantas resistentes às geadas, são plantas resistentes ao calor extremo, entendeu? Que sobrevivem a isso. E por que não trabalhar com isso e tentar mudar, né, essas convencionais, né? Lógico, vai ser muito difícil, as convencionais tomaram conta, mas se a gente conseguir, né, ir passando devagar, em algum momento a gente vai crescendo, outras pessoas vão fazendo, e isso daí vai se tornando conhecido, né? Entendeu? Com certeza. E dentro dessa questão da educação ambiental que é praticada no sítio, vocês recebem feedbacks, respostas dos visitantes? Como que é? Olha, é uma coisa que a gente pega muito. A gente sempre tem muito contato com o professor ali. E depois a gente também tenta ter esse contato, mas é muito difícil. Se perde. A gente tem, desde 2010, um livro de depoimentos e sugestões. Você viu ali, né? No final das visitas, sempre tem um depoimento do que eles acharam. A gente toma por base isso daqui que a gente tem na mão. Mas algumas vezes a gente consegue ter contato com o professor e a gente tenta... o que a gente tem pensado? Em desenvolver um formulário online para enviar para esse professor que visitou,
para ele tentar preencher para nós, né? E devolver isso. Estamos trabalhando nisso, tem gente dentro da equipe já fazendo isso, mas a gente sabe que não é fácil, as pessoas estão corrido, né? E nos incomoda muito, eu principalmente, eu falo, uma visita lá de 30, 40 crianças, por exemplo. Eu fico pensando na vida dela depois que ela chegar na casa dela, né? O que ela vai falar para os pais? Será que os pais vão absorver? Porque precisam trabalhar, né? O dia a dia. Mas sempre me falo assim, ó, de 30, de 20, 30, se 2 ou 3 conseguir firmemente pegar, já é um ganho tremendo. Eu falo, poxa, mas só isso, né? Sim. Mas o que a gente vai fazer, né? A gente espera muito, a gente conversa muito com eles, porque a gente tem um projeto de educação ambiental crítico, sabe? Não é uma educação comum que vai, recreação, não é. As escolas falam, vamos levar as crianças para um passeio. Isso daí me incomoda muito, não é passeio. Passeio você vai num parque de diversão, você vai... É uma aprendizagem, sabe, é uma sequência do que eles estão aprendendo na sala de aula. Estamos quebrando isso. Está sendo legal, junto com a Secretaria de Agricultura, fazer isso e a gente mandar o roteiro antes, falar que... E chega lá, os educadores nossos também, né, frisa muito isso, né, na questão. Só que eles são crianças de 6, 7 anos. Né, dinâmicas ligadas ao trabalho que a gente faz, a ideia é bacana, porque eles gostam de brincar, mas através de uma brincadeira pode atrair, pensar alguma coisa, né? E eu falo da educação ambiental crítica, que a gente preserva muito a questão da participação, da sensibilização. Porque a gente tem formas de fazer perguntas, né? Tipo lá na Fossa Biodigestora. Se chegar num grupo de vocês aí, eu falo, vocês conhecem a Fossa Biodigestora? Às vezes você não vai falar nada, porque você já sabe que eu sei. Então você vai ficar mudo. Ou não. Agora, vocês já ouviram falar? É diferente a pergunta. Eu nunca ouvi. Aí começa, você nunca ouviu? Aí já começa a ter perguntas. A participação deles nas visitas, nessas tecnologias, né, de tudo que a gente mostra, é importantíssimo. Porque aí um vai perguntando... Aí o outro que tem um pouco de vergonha já pergunta também, vai quebrando um pouco, né? Esse gelo ali que tem ali, né? Deles participarem da visita. E a gente acredita que isso a gente consegue abrir para sensibilização, né? A gente tem, já me falaram um dia do termo de conscientizar, né? A gente está conscientizando? Eu acho que todos são conscientes, né? A pessoa tem consciência. Eu acho que sensibilizar é bacana, né? É uma palavra que a gente usa muito. Né? E eu acredito que está dando certo, sim. A gente vai avançando. A gente tem que acreditar, cada vez mais acreditar, que a gente tem que provocar mudanças, né? E que já passou do tempo, né? A gente está com o projeto de 2007, são 13 anos, 17 anos de projeto, anos já. De projetos, né? E a gente tem essa experiência e a gente tem que melhorar sempre também, né? Ter formas de avaliação e desse feedback também, acho que é importante. E pelo que a gente viu no site, os feedbacks são ótimos, né? O pessoal comentando sobre a experiência, sobre a visita. Eu imagino que um dos melhores feedbacks também seja o retorno das escolas, né? Um ano com alunos de tal idade, aí ano que vem os novos alunos, né, que foram entrando. Sim. Isso com certeza mostra, né, que deu certo. Sim, da mesma faixa etária, né? Porque a gente percebe, já conheceu, no outro ano vai conhecer outras coisas, tipo o parque ecológico, o aterro sanitário, né? Então tem temas para trabalhar, né? Mas eu acho que a avaliação, por exemplo, das responsáveis lá para a secretaria é muito grande para o nosso projeto, assim. É um projeto que todas as escolas querem ir, sabe? E a gente não consegue atender todas. A gente tem limites e tem limites também de orçamento, né? Por isso também a importância de ter mais espaços assim. Sim. Para poder abarcar todas essas crianças. É uma coisa que eu ia falar no final aqui, né? Sobre isso, né? Não sei, já falei da questão das punks, o outro projeto que a gente a energia fotovoltaica está vindo, e também de um meliponário, né? A gente, faz tempo que tem algumas abelhas sem ferrão no sítio, mas a gente vai ter, dentro do roteiro, igual tem essas outras tecnologias, um espaço só com as abelhas sem ferrão e didático. Eu não estou preocupado a tirar mel,
Só que quem está fazendo o projeto fala assim, não, você vai precisar tirar um momento, né? Você vai... Então, eu vejo que tem valor agregado, né? Essas abelhas, elas têm características próprias de deixar o mel de um sabor, de um cheiro, de um gosto. E aí a gente, quem sabe, né? Por que não ter o mel também como outro produto para agregar valor e a gente vender ele dentro do sítio mesmo para os visitantes, né? Que a ideia é essa, tanto o peixe, as punks e o cogumelo também. Agora em agosto a gente tem um curso desenvolvido pelo Senar dos cogumelos Shimeji Shiitake, que é uma coisa que a gente vai começar a produzir também. Isso pensando no turismo, né? A gente tem um prato exclusivo nosso, com o peixe, com as punks, com o morango, com o cogumelo. E a gente tem um prato desse e fazer visitantes que vão almoçar no sítio, tipo no sábado, conhecer o projeto, almoçar no sítio e aproveitar essas coisas diferentes aí, né? Tudo produzido lá mesmo, produzido né? lá mesmo. Que legal. Entendeu? Isso é o... Aí fecha, né, a questão assim, da produção com... Porque acho que se a gente divulgar, tem muita procura perguntando se pode visitar, se tem lugar para almoçar, se pode almoçar, e a gente, por enquanto, não está tendo. Só com grupos fechados, né? Mas eu acho que a hora que a gente abrir, a gente vai conseguir avançar nisso também. Um bom público, eu acho que tem interesse. Bom, então, continuando nessa questão da educação ambiental, quais são os principais desafios que vocês enfrentam, que vocês enxergam? Então, falando assim da própria feedback das escolas, né, isso é um desafio, né? Mas assim, eu acho que o envolvimento sério das pessoas que visitam o sítio, que seja duradouro, né? Não que seja daquele momento que está no sítio. A gente sensibiliza, todo mundo acha lindo, maravilhoso, que realmente precisa ter um olhar diferente para o meio ambiente, para a natureza, mas e no dia a dia, né? Será que aquele papelzinho de bala continua sendo jogado fora? Será que está guardando ele, né? Porque são ações pequenas, né? Do dia a dia que faz diferença, né? A questão da água, para que ficar lavando calçada, se você pode só varrer. As folhas incomodam muito as pessoas, que é sujeira, né? Folha não é sujeira, né? Então é isso que eu tenho para falar. São ações que precisam durar, né? Na vida das pessoas, senão a gente não vai conseguir mudanças, né? Quando a gente está aqui na cidade, você olhar dentro da USP aqui, quanta gente tem aqui hoje, quantos % disso está preocupado com o planeta, com ter ações, né, no dia a dia, né? Que está todo mundo falando disso, está na cara o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Que vai acontecer mais, né? Aqui em São Carlos também vai acontecer. E aí, né? O que temos que fazer, né? Não dá para esperar a hora de acontecer como foi no Sul, né? A gente tem que... né? Essa educação ambiental então é importante para isso, né? E sensibilizando desde crianças, principalmente, para que no futuro a gente tenha um mundo melhor, né? Algo mais tranquilo. Então, a gente fala muito lá que tá todo mundo fazer atividades com crianças, né? Mas o adulto também precisa, ele precisa ser, né, ser sensibilizado também, porque o adulto vai arrebentar tudo e as crianças vão ter que vir para arrumar, né? Então, é todo o público, né, que tem que estar envolvido seriamente nisso, né? E a gente precisa criar situações para isso, né? Que eu acho que vem aqui, que nós anotamos aqui, que é mais para o final, né? Dessa agenda, né? Que vocês falam da agenda ambiental, né? Acho que a gente pode partir para o final. Então, né? A ideia do podcast é que, ao final, a gente tenha um conjunto de práticas, ideias, para a formulação de uma agenda ambiental para São Carlos. Então, o que o senhor, como proprietário do Sítio São João, como educador ambiental da Escola da Floresta, acredita que seja necessário em uma agenda ambiental local? Tá. O que eu falo assim, os grupos vão lá pro sítio, né? O sítio está na área rural, onde tem um rio que abastece a cidade. E aí, às vezes, eu fico me pensando, vieram aqui, tá legal, o Flávio já está cuidando, o pessoal aqui já está cuidando, saneamento. Então, tá bom. E eles vêm da cidade, né? Então, o que eles estão fazendo aqui na cidade, né? Já que vamos pensar lá na cidade de Araci, que vai muitos grupos da cidade de Araci, que tem escolas muito grandes lá, então vai muitos grupos. Lá no Água Quente, né? Que é um córrego que passa lá. O rio lá, por que você consegue tocar aqui no sítio, a mão no rio, você consegue entrar, que não tem cheiro, você acredita que está limpo, você entra e toca? Porque tem gente cuidando. Se ninguém tivesse cuidando, não só eu, hein?
falando em termos de bacia. Lá dá para fazer isso também. Tem que ter ações, porque são eles que moram lá, eu não moro lá. Não dá para eu sair de lá e ficar arrumando coisas lá. Então isso a gente fala muito, né? Eu acho que a questão da arborização urbana, né, agora, até eu fui num evento aí no dia do meio ambiente lá no CDCC, e falei do projeto do sítio, porque é um espaço arborizado para educação ambiental, mas está fora aqui da cidade. As pessoas não conseguem ir lá para o sítio a pé. Tem que ter veículo. Sim. E se a pessoa não tiver, o que vai fazer? Agora, parques, né, que tem que ter. E isso é bem feito, eu acho, né? Tem que ter sombra, né, que as árvores vão proporcionar sombra, tem que ter banco, tem que ter banheiro, tem que ter equipamentos, né, para as crianças brincar, que a família leva lá. Eu acho que isso cria vínculo, né? Cria vínculo. Pô, ninguém gosta de ficar no sol, né? Mas às vezes a pessoa não dá valor a uma árvore, né, que está embaixo de uma sombra e não está enxergando o que ela pode proporcionar, né? Já falei da construção, ações mais efetivas, inclusive para tratamento dos efluentes e de resíduos, né, sólidos, né, coleta de tratamento de resíduos sólidos, né, e que tenha mais projetos de educação ambiental. Porque o que a gente está atendendo nesse universo de pessoas que tem nessa cidade, né? Sabe, acho que tem que ter mais, né, que outras propriedades, né, se espelham e façam também, né, sabe? Já tem, por exemplo, a Fazenda Santa Maria, que era totalmente histórica, já está com uma partezinha ambiental. Já ajuda. Né? A gente não consegue abraçar tudo, é impossível, né? O tanto de gente que tem para você. Tem que ter mais lugares aí para as pessoas irem e ter conhecimento disso, né? Ter um projeto, basicamente igual a gente faz, né? De sensibilizar mesmo, de dar oportunidade para as pessoas conhecerem, né? É isso. Como você disse, né, Flávio, não dá para realmente abraçar tudo, né? Então é importante que novos movimentos surjam, novos projetos surjam, para que a educação ambiental, que é tão importante, que a gente tanto preza, que se torne mais presente, né, no cotidiano, seja das crianças, dos adultos, dos idosos. Sim. Então, vamos encerrando. A gente quer agradecer muito sua presença, ter aceitado o nosso convite. A gente deixa geralmente ao final a palavra aberta para que você possa divulgar que você achar melhor em relação ao sítio, à Escola da Floresta. Então, por favor. Bacana. Bom, eu que tenho que agradecer, né? Eu acho que é uma oportunidade tremenda, né? Da gente estar falando do nosso projeto, tentar engajar outras pessoas a fazer o mesmo, né? Servir de inspiração. Eu acho que eu não tenho dificuldade nenhuma. Hoje, se você me perguntar se tem alguma dificuldade, eu não tenho. Eu faço com muito prazer, com amor. Então, acho que isso... não era, né, lá no começo que eu falei, não era... Eu acho que Deus foi colocando, né, no lugar, e hoje eu sou muito grato por isso, de estar trabalhando com isso, né? Ter a oportunidade de estar aqui conversando com estudantes, com pessoas jovens, que têm outra cabeça, com pessoas idosas, que podem mostrar lá o que eles já passaram na vida, né? E é isso, eu acho que para mim é bem bacana e eu só tenho a agradecer, né? E aí, quem quiser saber mais sobre o projeto, né? Tem o site www.escoladafloresta.com.br e o Instagram é @Escola da Floresta. Ali consegue ver o que a gente tem feito lá no sítio. Até aparecendo aqui já o Instagram, o site. Então, novamente, muito obrigado, Flávio. Muito até o próximo episódio. Flávio. E até, gente. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.